Pai, na autoridade e no poder do Teu nome, eu oro, invocando a manifestação do Senhor aqui neste lugar. Fala conosco, fala com cada um dos irmãos, que o Senhor possa ministrar poderosamente a Tua palavra, a Tua vida no coração de cada um deles. Edifica a Tua igreja. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, o assunto hoje que nós vamos tratar é o que Deus estava incomodando o coração do pastor Luiz essa semana. Nosso jejum é jejum de 21 dias para transmitir graça, bênção. Transmitir como? Falando coisas boas. Mas nós lutamos, com a nossa língua, porque a tendência da nossa carne é comparar, é julgar, é falar palavras de morte, de incredulidade e fofoca. Se tem algo que atrapalha a vida da igreja é fofoca. Todos aqui já vivenciaram isso. Todos. No trabalho, em casa, na célula, família. Ou falaram de você, ou você falou de alguém. Não tem esse que fala, não, eu nunca falei. Não, você já está mentindo já. Aí é pior, além de ser fofoqueiro, está mentindo. Então, vamos entender que você já falou da vida alheia. E isso atrapalha, traz confusão, traz divisão, traz morte. E aí você pode falar, pastor, mas nós, aqui na videira nós temos costume de falar palavras apontando para Cristo, falarmos o Evangelho, declararmos, fazemos uma proclamação do Evangelho a cada culto. É verdade, é isso mesmo. Mas, não sei se vocês quem aqui já observou isso? Nas epístolas, no Novo Testamento nós temos os Evangelhos, temos o livro do Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja, e depois nós temos as epístolas, começa em Romanos e vai até Judas, e temos o livro Apocalipse, que é a conclusão. Nas epístolas, sempre começa com o didaquê, começa com o querigma e depois o didaquê. Pastor, o que é isso? Querigma é o ensino. Você vai ver o apóstolo Paulo, ele começa ensinando princípios, vida, mas depois o que ele faz? Ele traz, o didaquê são seus atos, como o crente deve se comportar. Observe depois. Quem já tinha observado isso? Quem fez seminário, com certeza já aprendeu isso. Está lá, quem faz seminário, aprende essa questão de querídio e didaquê. Hoje nós iremos, trazermos aqui um didaquê, que é o que? Um ensino, de como nós devemos nos portar como os filhos de Deus. Amém? Então, outra coisa, irmãos, estou fazendo uma introdução aqui. Hoje tem um costume muito ruim, que é falar mal da igreja. Fofocar, falar mal da igreja, liberar palavras de morte. Fuja disso. A igreja é a noiva de Cristo. Ela tem defeitos e Cristo está cuidando dela, está aperfeiçoando ela, transformando ela dia a dia. Mas não tem como você querer ser amigo do noivo falando mal da noiva dele. Então, sempre quando nós vemos na internet, pastores, líderes falando, porque a igreja brasileira não presta. Se a igreja prestasse, querida, a igreja é uma grande bênção de Deus. Mas nós temos falhas. Nós temos falhas. Você tem falha. Eu tenho falha. A igreja é feita de pessoas. Mas não fale mal. Olha, eu estou vendo ali um visitante. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Que bom tê-lo aqui. São os proprietários do Jeans Bolt, confecção, eles têm, já fui lá orar. Queridos, não tem como você querer agradar o noivo falando mal da noiva. Não fale.
Não fale, não fale, não fofoque, não fale mal, não exponha. Nós estamos aqui para guardar uns aos outros. Amém? Mas as redes sociais, os jornais, a TV, claro, tudo isso eles vivem de fofoca. Hoje existe uma indústria de fofoca. Tem revistas de fofoca, tem programas de fofoca, tem jornais que são fofoca o tempo inteiro, do início ao fim, fofoca. Então, eu creio que esse jejum está sendo poderoso. Por quê? Porque está nos ensinando, preste atenção, a guardar as nossas palavras. Quando você fala, eu falei isso no culto passado, quando você fala, atrai um tipo de espírito. Ou é anjo de Deus, ou é anjo caído. Ou é o Espírito Santo, ou são demônios. O que sai da nossa boca é alimento. Ou para o Senhor, ou para demônios. O que sai da nossa boca pode ser para ligar na terra e ligar no céu e na terra as bênçãos e as promessas de Deus. E quem crê diz amém. Hoje nós iremos falar de fofoca. Olha só, eu quero ler um texto aqui antes. Tiago capítulo 3, verso 2. Projeta para nós. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Já incluiu todos nós. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de frear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente que os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como brasas em grande selva, uma fagulha é como uma língua maledicente. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Uau! Toda a carreira da existência humana põe em chamas. Como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, a não ser o Espírito Santo para domar ela dentro de nós. Carregada de veneno mortífero, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Isso que o apóstolo Tiago exortando, porque tinha o quê? Fofoca na igreja. E ele falando, olha, cuidado com o que sai da sua boca. Irmãos, deixa eu te falar, vamos aqui comigo. Quando está lá fofocando e tudo, alguém fica cheio do Espírito no meio da fofoca? Você já viu alguém cair orando em língua? Já? Mas eu canso de ver fazer. Muitas vezes eu estou aqui andando, cumprimentando um irmão ou outro, eu pego da mão e começo a liberar palavras de bênção. Só falando bênção, falando promessas, falando quem ele é em Deus, sem olhar para as falhas, para os defeitos. E pessoas são cheias do Espírito. Não é assim? Quando você fala palavras de bênção, o Espírito vem. Quando você começa a falar palavras de bênção para os seus filhos, o Espírito Santo vem para abençoar os seus filhos. Quando você começa a falar palavras de bênção para o seu cônjuge, o Espírito Santo de Deus vem. Quando você começa a falar palavras de bênção sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão, sobre aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, o Espírito Santo de Deus vem. Mas, quando nós fofocamos, que tipo de espírito você acha que vem? De morte, pesa o ambiente. Mas olha só, pessoas brilhantes falam de ideias, pessoas medíocres, da média, falam de coisas,
Mas pessoas pequenas falam de outras pessoas. Sei que esse assunto não se aplica a você, né? Nem a mim. Então você vai anotar aí para algum amigo seu. Amém? Claro que é para nós. É para mim também. Hoje eu fiquei meditando, falei, Senhor Deus, que da minha boca saia só palavras de bênção. Palavras de vida. Para que eu vou falar o defeito do outro se eu tenho um monte? Aquele que fica achando um cisco no olho do outro, o que a Bíblia diz? Tem uma trave no seu. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz para não julgarmos, porque com a medida que você julga, você vai ser julgado. Então, preste muita atenção no que eu estou te falando. Se você não fez esse jejum direito, se você não está envolvido, leia esse livro, participa, assista as lives, está lá no YouTube, de graça. Vai lá, coloca lá e assista. Participa. Isso pode mudar a sua história. Isso pode mudar o seu futuro. Isso pode mudar o seu hoje e agora. Isso pode mudar a sua semana. Isso pode mudar hoje à noite a sua vida. Amém? Palavras. Deus criou todas as coisas falando. Quando Deus viu trevas, Ele falou assim, nossa, quantas trevas. Foi isso que Deus falou? Não, havia trevas sobre a face do abismo. E Deus disse, haja luz. Mas olha só, tem até uma piada, né? 3 amigos estavam pescando, foram pescar e tá lá, e pescando, vai do sol, começou a conversar. Aí um falou, vamos fazer o seguinte, vamos confessar os pecados aqui, tá? Para a gente orar uns pelos outros. Aí um chegou, falou, eu tenho um pecado de pornografia. Tá difícil, eu vivo debaixo de pornografia. Tá bom. O outro, qual que é o seu pecado? Falou, não, o meu pecado é que eu tenho um problema com dinheiro. Eu já roubei dinheiro lá na empresa, eu desviei, fiz uns trambiques lá. Aí o outro, ruim, né? E o seu? Ele ficou calado, o terceiro e último, ficou calado lá, segurando a vara, disfarçando. Não, mas fala aí, qual que é o seu? Está todo mundo falando. Ele falou, o meu problema é porque eu sou fofoqueiro. Aí ficou ruim. Aí você me quebra, né? Não é assim? Aí você me quebra. Você fala, lascou tudo. Lascou. Irmãos, eu fico pensando na angústia desses pescadores, desses 2 primeiros. Angústia. Ei, nós estamos aqui para cobrir. Timóteo, vem aqui, por favor. Sobe aqui. Timóteo é meu filho do meio. Timóteo tem falhas. Mas, não sei se vocês já notaram, eu estou aqui sempre para falar coisas boas dele. Ele tem suas lutas, seus problemas. Mas você sabe o que eu tenho que fazer? Profetizar o que ele é em Deus. E para com as falhas que ele tem, sabe o que eu tenho que fazer? Cobrir ele. Guardar ele. Obrigado. Falar bem dele. Está lembrado da história de Noé? Ei, olha o tanto que é sério fofoca. Deus trouxe o dilúvio e todos os homens, que bem a verdade não eram homens, já era mistura de anjos com homens, morreram no dilúvio. Ficou só a família de Noé. Noé saiu da arca com os filhos, com as filhas, com o genro, tudo, a esposa, os animais, abriu a porta lá, saiu. E aí plantou vinha, só que plantou a vinha e bebeu o vinho e ficou bêbado. A Bíblia condena a embriaguez. Ele errou, ficou bêbado de
tão bêbado que ele arrancou a roupa. Eu sou profeta. Tem uns aqui que talvez já passaram alguma coisa no passado, uma situação assim, vexatória. Bebeu. Um filho chegou e falou para o outro filho, Cã, falou para Jafé, para Sem, falou, ó, nosso pai estava bêbado, eu vi ele bêbado lá na tenda, pelado. Os outros foram tomados de temor, depois de ouvir a fofoca, foi lá e cobriu o pai, a nudez do pai com a capa. Os outros dois filhos. Deus veio e permitiu Noé amaldiçoar o filho dele, porque ele havia fofocado. Deus estava começando uma obra. E Deus não move aonde há fofoca, ou seja, quem permite estar debaixo de fofoca, ele está sendo guiado pelo diabo. Olha a severidade de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Hoje eu estou aqui para ensinar, para exortar, para trazer uma palavra de exortação, mas para edificação. A sua boca, olha aqui para mim, é o órgão mais poderoso seu. Porque a sua boca, ela pode construir relacionamentos. Com a sua boca você pode liberar ambiente espiritual. Com a minha boca eu já orei, demônios saíram. Com a minha boca eu já preguei o evangelho e minha irmã nasceu de novo. Com a minha boca eu já vi pessoas serem curadas através das palavras que saíram da minha boca. Ou seja, a sua boca pode ser muito poderosa quando nós a emprestamos para Deus. E fala amém. A sua boca tem, olha, a primeira função da fala não foi comunicar, foi criar. Não foi comunicar, foi criar. Então, quando você fala palavras de bênção, você está criando coisas. Por isso que é tempo de confessar a Bíblia. Porque você vai criar, chamar a existência do seu futuro. Fala agora, fala amém. Amém é sim. Aí você vai criar o futuro que você tanto anseia. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, tempo de oração, tempo de jejum, é tempo de você vir orar e falar coisas boas a seu respeito do seu futuro. Porque hoje eu vivo coisas que eu falei quando eu converti. Que eu saí do encontro e falei assim, você é pastor. Então, eu vivo hoje com a minha esposa porque eu falei, olha, você me aceita, quer casar comigo? Então um monte de coisa que eu vivo hoje. Eu vim para cá, eu estou vivendo aqui hoje com vocês, porque eu aceitei o desafio do pastor Luiz. Falou, olha, vou tirar você de um lugar, vou te levar para outro. Eu falei, vamos embora. Quantas coisas boas Deus quer fazer na sua vida, fala amém. E Deus vai usar a sua boca. Todos nós nascemos com veneno da boca dentro de nós. De criticarmos uns aos outros, falarmos mal. Tanto é que o Big Brother é um dos programas de sucesso. Foi lançado, que é o quê? Fofoca, ficar esbilhotando. Hoje em dia, as redes sociais, tem gente que fica angustiado, porque fica ali vendo, Instagrams de fofoca e de maledicências e coisas ruins, programas na televisão. Tem um, eu não sei qual que é, eu já vi uma vez, que parece que tem que ter uma serpente lá, Não tem um que tem uma serpente que fica conversando, falando da fofoca, do artista tal? Assim, é explícito, fala assim, só bom lá com o chifrão. Com tridente, Mas olha só, hoje tem revistas, celebridades, olha, a Lady Di, vocês estão lembrando? Olha aqui que é fofoca. Quantos aqui lembram da Lady Di, a esposa que na época era Príncipe Charles, hoje é Rei Charles. Ela morreu, sabe por quê? Porque paparazzis, que eram fofoqueiros que tiravam foto, a fofoca deles era pela foto, ficaram perseguindo ela, e ela num carro quis se livrar dos fofoqueiros, bateu o carro e perdeu a vida. Mas eu preciso falar algo aqui muito sério, preste atenção. Tem gente que por causa de fofoca trouxe separação e divórcio. Tem gente por causa de fofoca fez líderes desistirem de liderar. Fez pastores desanimarem.
por causa de fofoca, fez, parentes brigarem um com o outro. Não precisa de levantar a mão, eu sei que eu estou falando aqui coisas que talvez já aconteceu contigo. Amizades foram destruídas, relacionamentos foram cortados por causa de fofoca. Fofoca não te edifica em nada, pesa o ambiente. Olha, eu desafio todos nós. Sabemos que a razão de tanto sucesso da arte fofocar é ter alguém para ouvir. Quer cessar a fofoca? Alguém chegou, vamos fazer esse teste essa semana. Alguém chegou, quer te contar sobre tal coisa. Eu falei assim, é coisa ruim? Se for coisa ruim, eu não quero ouvir não. Eu quero te falar lá do outro. Fala, não, então fala para ele. Se você tem que falar alguma coisa, fala com ele. Eu vou te falar, olha, do nosso irmão lá da cela. Fala, não, você fala coisa boa? Se é coisa boa, eu quero ouvir. Se não, não me fala. Fala para o irmão do salão, fala assim, meu irmão, não vou deixar ninguém fofocar a seu respeito. Nós vamos cortar com isso. Se você corta aquele que ouve, você encerra o assunto, sim ou não? Irmãos, olha aqui para mim, imagina só, se eu vou fofocar para o Valdinei, e aí eu chego, Valdinei, deixa eu te contar uma coisa do Enaide ali. O Enaide por favor, pastor, me erra, pula para lá, do Daniel, vou falar do Daniel, não, pula pastor, vou para o Everton, vou falar do Everton aqui. Aí o Valdinei chega para mim e fala assim, pastor, se for para falar mal, eu não quero ouvir. Você sabe que dia que eu vou procurar ele de novo para fofocar? Nunca. Você acha que o cara vai ter... Você sabe como que o pastor Luiz, muito educado, faz? Quando alguém começa a fofocar e tudo, alguma coisa assim, ele fala, irmãos, você viu que a bolsa subiu? O quê? Nós estamos falando de outra coisa aqui, do João. A bolsa de valores subiu. Não, mas deixa eu te falar, o João, você não sabe assim. Então, sabia a minha netinha? A minha netinha, hoje ela fez um desenho tão lindo para mim. Até que o cara cai assim, e fala, não, deixa eu mudar o assunto. Só existe mercado quando tem consumidor. Então, o que fofoca é ruim, mas o que ouve também é ruim. E vou te falar algo, preste atenção. Coisas estão travadas, talvez na sua vida, por causa de fofoca. Situações. Nós estamos aqui para cobrir. Por que algo tão detestável como a fofoca acontece tão frequentemente no nosso meio? Porque fofoca é saborosa. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 18:8. As palavras do maldizente são doces bocados. É um quibezinho do mal. É um cajuzinho da discórdia. É um chocolate bis da intriga. São doces bocados que descem para o mais interior do ventre. É porque há um certo prazer. E você sabe como que é que o prazer vem? Um prazer maligno. Vem porque fala assim, o outro está arruinado e eu estou bem. E eu sou melhor. O que conta e o que ouve. A fofoca existe por causa da justiça própria. É porque você e eu, muitas vezes, nos achamos melhor do que o outro. Mas se alguém te conta uma fofoca, você fala assim, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia dele. Eu sei que eu não sou melhor que esse. E vou te falar uma coisa, não fala isso. Se tem alguma coisa de errado que você viu essa pessoa fazendo, vai até ele e exorta ele, porque é isso que a Bíblia ensina. Se você vê o seu irmão fazendo algo de errado, vai até ele e fala. Para de ficar falando nas costas. De falar para os outros, fala para ele. Seja homem, seja mulher e fale. Se tem que falar alguma coisa, fala. Eu falo para meus obreiros aqui, tudo assim. Fala as coisas que eu preciso falar para eles. Eu não fico falando para os outros. Não, eu falo para eles, falo para os discipuladores. Falo, vamos avançar nisso. Eles são uma bênção. Eu quase não falo. Mas vocês têm liberdade para falar também para mim. Mas quantos querem ver mover de Deus?
Quantos querem ver unção carregada, sacudida, transbordante? Pessoas sendo curadas, cegos vendo, coxos andando, poder de Deus. Poder de Deus vem quando a igreja está unida, falando bem uns aos outros. Células que crescem são células que falam bem uns dos outros. Mas uma célula, quando tem fofoca no meio dela, tem divisão e aí destrói. Então chega até o irmão que está fofocando e fala: irmão, para, isso não é de Deus. Não combina conosco. Ser é ungido, ser é santo, ser é abençoado. Essa boca sua é para falar coisas boas. E quem crê diz amém. Então, devemos fugir de ficar escutando fofoca. Todos dizem que não gostam de fofoca, até que detestam o fofoqueiro. Então, como a raça tão odiada se perpetua e se multiplica tanto? A resposta é simples: porque nós a alimentamos. Pare de ouvir fofoca e os fofoqueiros vão ficar sem lugar. Vamos lá. Quero falar aqui por que nós fofocamos. Primeira coisa, não gostamos de fofoca, mas gostamos de condenar o outro. Quando você fofoca, você está condenando. Ei, a Bíblia diz: com a medida que você medir. E outra coisa, cá entre nós, irmãos, tem tantas coisas que podem ser mal interpretadas. Você vê, acha que a pessoa fez tal coisa. E talvez ele não fez. Ou talvez ele falou algo, mas você não sabe o que estava no coração dele. Ou talvez você vê uma situação e toma partido só porque alguém veio, falou e fofocou para você, e você fica indignado com tal pessoa, e fecha o coração e perde uma oportunidade de receber desse irmão. E Deus sabe de todas as coisas. Por que você não pode julgar, nem eu julgar? Porque Deus sabe o coração de cada um de nós. E tem hora que Ele vê que o coração nosso é reto e puro, e aquilo que foi feito, não foi feito porque quis. Foi algo que aconteceu. E aí o outro lá já fez, já arrependeu, e você está falando mal dele. Ele já está resolvido com Deus, e você se tornou culpado por causa da fofoca. E diante de Deus, você errou. Mas o que as pessoas falam? Não estou fofocando não. É que eu não aprovo o que o fulano fez de errado. Eu não quero ser cúmplice do pecado. É assim que alguns falam. Segundo, não gostamos de fofoca, mas gostamos da bajulação e de fazer média. Como assim, pastor? Olha o que as pessoas falam. Só vou te contar isso porque você é muito meu amigo. E você é de confiança e não vai espalhar. Não gostamos de fofocar, mas gostamos de autopromoção à custa das falhas dos outros. O fulano fez, eu não faço. Esse mundo está perdido mesmo. Como que a igreja pode avançar desse jeito? Está vendo que são situações que traz morte. Ou de repente, assim que souberem o que o fulano fez, o circo vai pegar fogo. Que alguns gostam de acirrar os ânimos, trazer divisão, falar para o outro só para ver uma contenda. Não há muitas coisas na Bíblia sobre as quais se diz que Deus odeia. Olha só o que Deus odeia. Provérbios 6, do 16 ao 19. Deus odeia. Obrigado, minha filha. 6 coisas o Senhor aborrece. 6. Fala assim, 6. E a 7ª, a sua alma abomina. É forte, não é? Irmãos, coloca a mão na sua cara. Coloca a mão. Fala, Senhor Jesus, Espírito Santo, me ajuda a não fofocar. Que da minha boca saiam palavras de bênção e de edificação. Você sabe o que é a 7ª coisa? Eu vou te falar. 6 coisas aborrece, a 7ª ele abomina. Olhos altivos, 1. Língua mentirosa, 2. Mãos que derramam sangue inocente. Eu achava que Deus iria odiar isso. Isso ele abomina, mas odiar, olha só. Então coração que trama projetos iníquos, pés que se apresentam ao mal, testemunha falsa que profere mentiras. E o 7º,
é o que Deus mais abomina. O que semeia contenda entre irmãos, ou seja, o que fofoca. Irmãos, você quer ver mais mover de Deus na sua vida? Fala amém. Quantos querem ver mover de Deus mais na sua célula? Fala bom, fala bem dos outros, acha virtudes, né, Elia? Acha virtudes. Talvez a pessoa está cheia de falhas, mas ele está no processo de transformação. Calma, filha, aguarda, porque a boa obra que Deus começou, Ele vai completar. Agora, quem sou eu para condenar? Aquele que Deus salva. Quem sou eu que está aqui para condenar para aquele que Deus morreu por ele? Não, espera, Deus vai transformar. E como é que Deus vai transformar? Experimenta falar bem dessa pessoa. Experimenta falar coisas boas que hão de acontecer na vida dela. Experimenta falar palavras de bênção. Porque palavras que você lança, elas voltam para você em forma de colheita. Então, quando você começa a falar palavras de bênção, você vai desfrutar de uma grande colheita. Oh, irmãos, olha aqui para mim. Devemos guardar o ambiente da família, da casa, da célula, do trabalho. A contenda atrapalha a unção. Tira a unção. Fofoca, tira a unção. Cuidado com os ladrões de alegria. Fofoca, crítica, reclamação, apontar defeitos. Por fim, não gostamos de fofoca, mas gostamos de chocar o próximo. Você não imagina o que o fulano disse de você. E o pior ainda, porque tem alguns que fofocam mentira. E aumenta. Esse Deus abomina esse ato. Deus ama o pecador, mas abomina. Por isso que você não pode ter mágoa. Porque quem tem mágoa fica fofocando mal daquele que fez o mal para ele. E sai contando para todo mundo, esparramando. Por isso que quem tem mágoa não está no caminho bom. Perdoa. Por que a fofoca é tão ruim? É como a mosca morta, diz a palavra. Traz cheiro ruim. A fofoca é um julgamento. A fofoca, olha, a Bíblia diz em Mateus 7, 1, 2: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. Com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. E já o fruto do Espírito Santo é ser longânimo, benigno, amoroso, domínio próprio. Está vendo que é o inverso? Ei, deixa eu te falar algo. Não permita que na sua casa tenha fofoca. Homens, não permitam. Mulheres, mães, não deixe o seu marido falar. Fala em amor, fala, meu bem, não vamos falar isso não. Querido, quantos aqui são filhos de Deus? Você como pai, você gosta de ver um filho brigando com o outro, falando mal do outro? Ei, quem é pai aqui? Você aceita isso na sua casa? Nunca. Você fala, para com isso. Resolve essa situação. É Deus conosco. E como é que Deus resolve a situação? Muitas vezes travando a vida. Fala, então tá, eu vou travar a vida aqui sua. Aí fica aquela vida travada aqui no ombro. Por quê? Porque Deus quer que você perca as forças, caia em si, que as escamas caiam por terra. Você fala assim, Senhor, o que eu estou fazendo? Aí Deus falou, opa, agora sim. Agora coisas vão acontecer na sua vida. Quantos querem ver coisas acontecendo? A fofoca nunca edifica, ela derruba. Deus veio para edificar o corpo, a igreja dele. Mas a fofoca, ela derruba. A fofoca quebra, a fofoca destrói. Ou seja, Deus está construindo e o fofoqueiro está derrubando. Alguém pode vencer de Deus? Agindo Deus, quem vai impedir? Então, quando nós nos colocamos em fofoca, você está resistindo a Deus, e isso não é bom.
Experimenta falar bem, só fale bem dos seus filhos, fale bem do seu cônjuge, fale bem do seu líder, fale bem do seu discipulador, fala bem do seu pastor, fala bem das pessoas que estão ao seu redor, fala bem, e você vai estar profetizando as profecias que procedem de Deus. Ei, não se levante como um Sambalate para impedir a edificação dos muros, quando Neemias estava edificando. Não se levante, porque Deus ama todos os filhos, e todos nós temos falhas, e todos nós caímos, todos nós tropeçamos, todos nós falhamos, todos nós temos pontos falhos, mas enxerga a virtude do seu irmão. Enxergue o ponto bom dele. Alguma coisa boa tem o Everton, alguma coisa boa tem o Lucas, alguma coisa boa tem o Rogério, alguma coisa boa tem o Antônio, alguma coisa boa tem o Carlos, alguma coisa boa tem o Daniel, alguma coisa boa tem o Enaide, o Valdinei, que eu ia falar Pedro, o pastor Marcos, o Guilherme, o João, o Orlando, o Gabriel, o Leonardo, o Lucas, o Van Basten, aleluia. Fala coisas boas, edifica, seja um com Deus, fala o que Deus está falando, fala o que Deus está falando, não condene, mas fale palavras de vida, de bênção. Consegue, olha, se o seu coração é mau, todo o seu olho é mau, se o seu olho é mau, tudo é mau. Então comece a ter olhos bons e ver as virtudes e as bênçãos. E eu lembro em especial, eu estava esses dias, e aí meu irmão perguntou, eu fulano de tal, ele é muito estranho, ele fala assim, ele é assado. Eu falei assim, e assim, olha, eu vou te falar, eu percebi a unção de Deus, não era eu falando. Eu comecei a defender aquele irmão, e o cara vinha atacando, eu ele, mas é isso, mas era aquilo. Eu falei, mas você não conhece as virtudes dele, mas ele é assim, você não conhece o tanto que ele é um homem generoso, e eu com a espada do Star Wars, protegendo meu irmão. Deus vai se agradar isso de nós, quando ele vê um filho se levantando e defendendo o outro, vai ter favor, vai ter orvalho, vai ter unção, vai ter bênção. Aí Deus fala, isso mesmo, eu estou contigo, nós estamos juntos, você está guardando e eu também estou, a tal ponto que Deus guardou que ele morreu pelos pecadores. Quem sou eu para condenar aquele que salvou, que Deus salvou? Irmãos, hoje está acontecendo algo poderoso. Eu sei quando Deus está, eu sei quando tem unção, e a unção de Deus está aqui para mudar a sua história. Guarda o seu falar, guarda as suas palavras. Talvez você está desanimado, pensando em desistir, largar, fugir, é porque está cheio de maledicência. Mas experimenta começar a falar coisas boas, e você vai ver o mar se abrir, você vai ver, no dia, olha, Deus não gosta quando o líder se levanta para falar mal do povo dele. Se eu me levantar para falar mal dos meus pastores, acabou meu ministério. Eu estou aqui para falar coisas boas. Você é uma bênção na minha vida. Uma bênção, pastor Marcos. Você é sua esposa. Valdinei, uma bênção com a sua esposa. O Enaide, uma bênção. O Orlando, uma bênção. Os discipuladores, eu tenho prazer de estar aqui. E quero defender vocês e guardar vocês. E não vou aceitar falar mal. Se falar mal de você aqui, vai ter um problema. Não fale mal desses homens de Deus. Se eles têm algum defeito, seja homem, seja mulher, e nobre, e chega e fala, Enaide, eu vi você fazendo isso, eu acho que não combina com você, porque você é ungido, santo, abençoado, homem de Deus. O que você acha que vai acontecer com essa igreja? Fogo, né, Gabriel? Ainda bem que eu te achei. Você é uma bênção, casal abençoado, vocês são uma bênção. Eu vejo homens e mulheres de Deus aqui que são uma bênção. Vocês são uma bênção. São. Ainda bem que você veio, né, meu filho? É bênção também.
Irmãos, eu já estou sendo cheio do Espírito, só de falar bem dos outros. Quando você fala bem dos outros, você vai ficando cheio do Espírito, e cheio do Espírito, e cheio do Espírito. Né, pastor Alessandro? Seu a bênção, um tesouro, seu ir amar. Tantos irmãos aqui, que eu poderia cansar e falar o nome da boa parte que eu sei. Né, seu Baltazar? Vocês são uma bênção. Começa a falar bem. Quando você fala bem, Deus junta com você e anjos juntam com você. Coisas boas vão acontecer. A fofoca expõe a nudez do outro. 1 Pedro capítulo 4 verso 8 fala: o que o fofoqueiro não tem? Porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro capítulo 4 verso 8. Ou seja, quem está fofocando não ama. Não ama. Mas aquele que cobre, ama. A Bíblia, não sou eu, a Bíblia. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Coloca lá 1 Coríntios capítulo 13. Oh, Espírito de Deus. A sua unção é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso, é da tua presença. Ora vem, Senhor Jesus. Eu estou cheio da unção, porque Deus está selando essa palavra no coração de você que está com esse coração queimando, querendo mudar o seu falar. Peça ajuda para o Espírito Santo. 1 Coríntios 13 diz: quem é que ama? Olha o tipo que é o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Não adianta liderar a célula, se não tiver amor, não adianta. Mas olha só, verso 3: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, seja generoso, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente. O fofoqueiro não é paciente para esperar a pessoa ser transformada. O fofoqueiro não é benigno, ele fala o mal. Ele nunca fala: fulano fez isso. Fala: não, mas será mesmo que ele fez? Será que foi essa a intenção dele? Mas será mesmo que é isso que ele tinha planejado? Será que não foi um tropeço? Será que não foi alguma coisa? Você tem certeza? O fofoqueiro, ele tem ciúmes. Muitas vezes ele diminui o outro para ele tomar o lugar, para ele se sentir melhor. Não se ufana, não bate no peito. O fofoqueiro, ele bate no peito. Ele se ensoberbece, se coloca maior que o outro, porque quando você vê que você pode cair também, você não vai falar do outro, você vai falar: eu também posso. Irmão, isso aqui não está no esboço que eu vou mandar para você não. Isso aqui é Deus falando com a gente. Não se conduz inconvenientemente. O fofoqueiro, ele é inconveniente, sim ou não? Ele é alto, ele não foi chamado, ele está só espalhando a desgraça alheia. Não se procura os seus interesses. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se sente tudo mal. Tudo se alegra com a injustiça, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre. O fofoqueiro não sofre nada. Tudo crê. O fofoqueiro não crê que o outro vai mudar. Tudo espera. O fofoqueiro não crê que o outro é filho amado de Deus e que Deus começou uma boa obra e que Ele vai completar. O fofoqueiro, né, aquele que ama tudo suporta. O fofoqueiro não suporta. Irmãos, eu não estou querendo te condenar, porque eu sei que isso é para mim, é para todo mundo aqui. Uns mais, outros menos. Uns ouvem mais e outros ouvem menos. Outros falam mal, mais, outros menos. Mas todos nós caímos nesse erro e não é bênção. Deus está nos exortando em amor. A graça é disponível para você. Você é perdoado? Sim, é perdoado. Mas você não vai receber a recompensa, o galardão, quando chegar o Senhor Jesus. Quando Ele voltar, alguns receberão galardão, outros não. Quem é que recebe galardão? Aquele que fala como Deus fala. Né, William? Eu fui tão cheio do Espírito Santo ontem falando para você. Você também foi cheio, não foi? Eu fiz questão de falar com todos os servos que estavam lá,
para servir. Peguei na mão de todos que estavam lá para servir ontem, sábado, lá no culto. Eu fui liberando a palavra um para o outro, e nós fomos cheios do Espírito. Era só palavra de bênção. Eu fui falando palavra de bênção para cada um daqueles que estavam lá para entregar o envelope de oferta. Eu fui falando, fui sendo cheio. Eu já estava cheio do Espírito. Experimenta falar bem, você vai ser cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos, entoando e louvando de todo o coração, sujeitando-vos uns aos outros e dando graças a Deus por todas as coisas. Eu gostaria que você ficasse de pé. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. A fofoca promove separação, destrói relacionamentos, ela é injusta. Oh, mas você vai fugir desses que fofocam, desses que estão cheios de justiça própria, desses que falam pelos cotovelos. Geralmente quem fala muito pode falar mal dos outros, porque o assunto acaba aí. Se quer falar muito, você vai acabar falando dos outros. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Depois vou mandar a palavra para vocês, mas eu creio que o Espírito já falou no seu coração, amém? Feche os seus olhos, nós vamos cantar uma canção, amém? E teremos a ceia logo após. Que o Senhor te Olhe para o seu irmão, cante essa canção para o seu irmão agora. Abençoe a vida do seu irmão agora. Diga isso pro seu irmão. Nós somos igreja. Abençoe seu irmão. Diga isso. E faça brilhar teu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Amém.
Sabe, o pastor foi cheio do Espírito Santo, abençoando a igreja, falando coisas boas à igreja. Agora eu vou te dar a oportunidade também. Você vai abençoar a pessoa que está ao seu lado, vai transmitir graça, vai falar coisas boas. Abençoe agora. Tem muitas coisas que tentam nos separar, mas o sangue nos une. O sangue é maior, nos une. Nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. Abençoe agora a vida do seu irmão, transmita graça. Enquanto você vai transmitindo graça na vida desse irmão, tem liberdade para transmitir graça às pessoas que estão ao seu lado agora. Você vai ser enchendo do Espírito Santo. Diga que eles são abençoados. Diga que você é o presente de Deus na minha vida. Diga que é bom estar ao seu lado. O Senhor tem coisas grandes na sua vida. As promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Você é favorecido, você é abençoado. Diga coisas boas. Aleluia. 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 Glória a Deus. Pegue o pão. Estamos fazendo isso porque nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E agora esse é o sinal da nossa aliança. Erga o seu pão para o alto. Diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que desceu do céu, se tornou o trigo, que caiu na terra, morreu, germinou, frutificou. Diga: e se tornou no Calvário pão para o meu alimento. Diga: ao comer este pão eu desfruto da vida de Deus. Diga: ao comer este pão eu recebo saúde para o meu corpo, para a minha alma. Diga: ao comer este pão eu recebo a bênção de Deus, porque Ele levou todas as minhas maldições, a minha miséria estava sobre Ele. Ao comer este pão eu recebo a bênção de Deus, o favor de Deus. Diga: eu sou alvo do amor de Deus, em nome de Jesus. Pega o cálice agora, erga o cálice. Diga: esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Diga: Ele fez uma aliança comigo. Diga: Ele pegou o que é meu, mas Ele me deu o que é seu. Diga: minha era morte, mas Ele me deu a sua vida. Diga: minha era doença, mas Ele me deu a sua saúde. Diga: meu era o pecado, mas Ele me deu a sua justiça. Diga: ao beber esse cálice eu recebo cura. Diga: ao beber esse cálice eu estou declarando que eu tenho uma aliança com o Senhor e com meus irmãos. Diga: eu sou perdoado, justificado, santificado. Diga: sobre minha vida não há nenhuma culpa, nenhuma condenação. Diga: eu sou totalmente perdoado. E agora, como filho de Deus, eu estou aqui para abençoar os meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Compartilhe do pão e do cálice juntamente com o irmão. Reafirme a sua aliança com esse irmão agora. Reafirme a sua aliança com ele. Nós estamos aqui, nós somos um como igreja. Aleluia.